Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora para vocês aqui da questão da identidade e alteridade. Tá? São dois conceitos ali imbricados. O que é identidade? Identidade, pessoal, é a formação do seu ser, a sua formação. Então, quando você tem contato com outras pessoas, quando você tem contato com as pessoas da sua família, da sua comunidade, da sua escola, para quem frequenta igreja, para quem frequenta algum outro lugar, é, isso é esse é o contato que nós precisamos para nos formarmos, né? Então nós nos formamos a partir do contato com o outro. Esse contato com o outro é a alteridade, é a relação que você estabelece com outras pessoas. Bom, é, esse conceito, né, de alteridade, ele foi pensado já por muitos autores, mas eu gosto muito de usar um conceito de um autor búlgaro chamado Tzvetan Todorov. Ele trabalha esse conceito num livro chamado A Conquista da América, e ele usa um exemplo histórico, alguns exemplos históricos, aliás, para falar disso. Ele fala sobre a questão da chegada dos espanhóis à América e como que eles se relacionaram com os indígenas que estavam aqui. Então, por exemplo, ele fala do Colombo e ele fala também do Hernán Cortés. O Hernán Cortés foi um conquistador espanhol que esteve aqui na América, né, a serviço do capitão de Cuba na época, aí já era o começo do século XVI, e ele precisava explorar o território ali da América Central e também um pouco da América do Norte, né? E aí ele vai descobrindo aos poucos que existe ali uma civilização dominante, que é a civilização da Confederação Azteca, que alguns chamam de mexicas, né? Que eram o que liderava aí a confederação. Bom, vários outros povos eram dominados pela civilização azteca. Então, por exemplo, os curiúas, chichimecas, toltecas. Os toltecas, inclusive, tinham uma raiva em relação aos aztecas porque os toltecas eram os antigos dominadores, eles foram derrotados. E tinha também, além desses, os tlaxcaltecas, que foi o primeiro povo com o qual o Cortés teve contato ao chegar na América, né? Então, pessoal, olha só, tá lá o mapa, dá pra ver daí, né? Então tá lá o mapa, tá ali as Américas, tá o Velho Mundo ali, né? A Europa, a África. Então, pessoal, lá a Espanha, lá na ponta ali da Europa, então tá ali Portugal, tá a Espanha, bem pequeno ali. A gente tem ali a saída dos povos dali, né? Os povos europeus na época das navegações para vir para a América. Então o Cortés ele sai de lá da Espanha, assim como Colombo saiu antes, e vai para a América Central e do Norte. Então, pessoal, quando eles chegam lá na América Central e do Norte, e aí tem esse contato, o que vai acontecer é que aos poucos o Cortés vai tomando conhecimento do povo azteca. Então ele se aproxima da primeira etapa. A segunda etapa é o convívio, que vai dar o conhecimento para ele, e a terceira etapa vai ser do domínio. Tá? Então, segundo Todorov, essas são as etapas do processo. Então você tem a aproximação, o conhecimento, né, que é o convívio, e o domínio, que também pode ser a aceitação. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que aquele povo dominado, aquela pessoa que foi dominada numa relação, sinta que está tirando proveito de alguma coisa. Nós temos um exemplo disso com a Malinche, né? A Malinche que é considerada aí na cultura mexicana uma grande traidora do povo, né? A grande traidora do povo azteca, que se aliou com o dominador, que se aliou com o Hernán Cortés, né? Então assim, pessoal, o Hernán Cortés vai conseguir mapear toda a estratégia para ele poder dominar aquela situação. Então ele conhece aos poucos Tenochtitlan. Quando ele tem contato com o Montezuma, que é o imperador, ele de forma surpresa, ele não acredita que ele não vai oferecer resistência, né? Então assim, acontece lá o episódio famoso de um dos homens do Cortés atirar para o alto quando fica ali assustado com tanto de homens astecas ali em volta, e tinha uma veneração inicialmente desses povos em relação aos espanhóis, porque eles achavam que os espanhóis eram aqueles que chegaram para dar o fim do mundo para eles, né? Então tem essa veneração ao mesmo tempo com o medo, mas isso vai se desfazendo aos poucos na cabeça dos astecas, quando eles percebem que os espanhóis são homens comuns, né? E aí, quando eles percebem que os espanhóis são homens comuns,
não tão comuns, né, mas homens comuns. Aí começa ali a confusão toda dentro do palácio de Tenochtitlan e vai ter ali toda aquela correria quando um dos homens do Cortês dá esse tiro pro alto, e aí o Cortês vai recuar. Dias depois ele vai voltar com um plano de ataque, então ele vai usar bergantins, ele vai usar canhões, ele vai atravessar e vai entrar no palácio de Tenochtitlan e vai acabar conquistando ali o trono, né? Vai acabar derrubando o Montezuma, que não oferece resistência quase alguma. Aí depois o Todorov vai explicar que essa falta de resistência do Montezuma, na verdade, se dava porque ele queria cumprir a profecia que os seus sacerdotes sempre diziam ali, que eles não estavam rezando o suficiente, que eles mereciam mesmo ser castigados. Mas enfim, isso é um exemplo. Então o Cortês ele acabou dominando, né? Nessa relação de alteridade ele acabou dominando, né? Bom, isso é um exemplo. Um outro exemplo que o autor não vai dar com esse nome aí, né? Só uma coisa para complementar. Por que eu disse lá que o Cortês ia usar bergantins, né? Não sei se eu cheguei a mencionar, mas ele para atravessar lá para chegar no palácio do Montezuma, ele usa isso porque a cidade de Tenochtitlan era completamente alagada, né? Então era uma cidade em cima de uma ilha e que tinha um grande lago em volta, né? Aí tinha os Chinampas, que eram as ilhazinhas que ficavam em volta, enfim. Isso aí é um detalhe de história, né? Bom, o outro exemplo que eu ia falar é o George Simmel. George Simmel é um autor alemão que, na virada do século XIX para o início do XX, começou a fazer algumas conceituações. E ele falou da questão do estrangeiro, né? Ele não usa exatamente essa palavra alteridade, mas usa a palavra estrangeiro. Por quê? Para falar de como uma sociedade é aberta ou fechada, à medida que ela aceita ou não um estrangeiro. Então, se a sociedade é aberta, ela aceita melhor o estrangeiro. Se ela é mais fechada, ela não aceita. Então, esse é um raciocínio também que tem a ver com a alteridade, porque pressupõe essa relação com o outro, né? Então, basicamente, né, você tem aí a aceitação ou não, né? E tem também essa questão de um domínio ser ao mesmo tempo a própria aceitação pela parte do outro lado, né? Que às vezes se vê ali com alguma vantagem ou suposta vantagem em relação àquele domínio, né? Bom, então era isso, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre casos da alteridade exemplificados na literatura. Então eu vou citar alguns clássicos da literatura mundial para falar da alteridade, tá? Para continuar esse raciocínio. Então é isso, obrigado.